você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, 2 de abril de 2023, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, também com a reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, a partir das 9 da manhã de domingo, e no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos a partir das 8h30 da noite, e também nas segundas-feiras à noite, na TV Serra, canal 526 da NET. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, né? Só procurar lá Diocese de Caxias, assinar, né? Ativar o sininho, se inscrever para receber todas as semanas as notificações das mensagens, dos vídeos e do próprio programa Razões da Fé, que a gente toda semana publica lá. O tema de hoje: quem é esse Deus para nos amar assim? Vem de uma canção, porque nós vamos falar justamente da Semana Santa, esta semana central da nossa fé. Nossos convidados de hoje, o padre Volney Júnior Vanassi, que é sacerdote na Diocese de Caxias do Sul, com formação em Filosofia e Teologia, mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e atualmente é pároco da paróquia Catedral Santa Teresa d'Ávila e também da paróquia São Leonardo Murialdo, em Caxias. Olá, padre Volney, obrigado pela presença. A nossa saudação, então, saudação ao Felipe, também ao padre Josimar, e estamos juntos para refletirmos sobre esse tema tão bonito, fundamental na nossa fé. Muito bom. E nós temos também o padre Josimar Romil, que é também padre aqui da Diocese de Caxias do Sul, também é formado em Filosofia e Teologia, com mestrado em Teologia pela PUC do Rio Grande do Sul também, é auxiliar aqui no Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, além de coordenador do curso de Teologia da região pastoral de Farroupilha. Olá, padre Josimar, obrigado pela presença. Olá, obrigado pelo convite, bom falar com vocês também, especialmente sobre esse tema tão especial. Nós estamos hoje iniciando a Semana Santa, Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Padre Volney, hoje já dei o spoiler de quando ela começa, mas o que é a Semana Santa e quando ela começa, quando ela termina? Então, a Semana Santa é a semana central, mais importante da nossa fé cristã, porque justamente ela traz presente não só a memória através dos diversos ritos, momentos, das celebrações que envolvem essa semana, mas porque de uma forma muito especial nós vivenciamos o mistério pascal de Cristo com a mesma força com que ele aconteceu, como um momento de fato de salvação que nos alcança no tempo presente, né? Então a Semana Santa ela inicia com o Domingo de Ramos, a celebração da paixão, do Domingo da Paixão do Senhor, e ela se encerra com a alegria da festa pascal, do Domingo Pascal, né? A festa, então, da ressurreição e da vida. É importante trazer presente que Santo Agostinho traz aquilo que, digamos assim, é a síntese desta semana. Paixão e ressurreição, eis a Páscoa verdadeira. Então, ela não é só a celebração da ressurreição do Senhor. E se o Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas essa ressurreição, ela passa pela paixão. Ela engloba o mistério da vida, da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Então, vivenciar este mistério de forma completa é a verdadeira Páscoa. Perfeito, né? Nós estamos
nessa caminhada e vivemos todo o tempo da quaresma e muitas vezes nós corremos o risco de pensar num Cristo sem cruz, né, num Cristo só ressuscitado, ou às vezes num Cristo só crucificado, né, pensando que muitas vezes tudo parou na Sexta-feira Santa. Padre Josimar, qual é o sentido de cada um dos dias da Semana Santa? Quais são as figuras que estão em cada dia desse tempo, né, dessa semana que a gente vai viver? Muito bem. São várias as possibilidades que nós temos também de pesquisa, né? Teólogos e liturgistas e tantos que refletem os aspectos da fé cristã. Eu trago presente o cerimonial dos bispos, que é o cerimonial também da Igreja, e ele nos apresenta de maneira sucinta alguns aspectos muito especiais desta semana. Domingo de Ramos, hoje, por exemplo. No Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, a Igreja entra no mistério do seu Senhor crucificado, sepulto e ressuscitado, o qual, ao entrar em Jerusalém, pré-anunciou a sua majestade. Os cristãos levam ramos em sinal do régio triunfo, que, sucumbindo na cruz, Cristo alcançou. De acordo com a palavra do apóstolo, se com ele padecemos, com ele também seremos glorificados. Deve-se, na celebração e catequese desse dia, do Domingo de Ramos, salientar o duplo aspecto do mistério pascal. Então, hoje nós estamos iniciando a Semana Santa. Então, aquilo que o Padre Volney dizia, não é apenas uma recordação, né? É um vivenciar. Então, nesta semana, a partir de hoje, nos coloquemos como que junto com Jesus, como a Virgem Maria o fez, né? Então, imaginemos-nos do lado de Nossa Senhora, junto com Jesus, neste caminho, nesta via crucis, né? Durante toda a semana até a ressurreição. Muito bem, então, amanhã, terça e quarta, é como, por estarmos na Semana das Semanas, um viver contemplando aquilo que a gente faz já na leitura orante da Palavra de Deus. Ler a Palavra de Deus, sim, mas também meditar a partir da Palavra de Deus. Contemplar aquilo que acontece na liturgia desta Semana Santa. Contemplar o mistério de Deus. Agora, depois nós temos algumas outras celebrações importantes. Quinta-feira Santa, por exemplo. Missa Crismal, que é a missa do bispo com os presbíteros unidos a ele. Esta missa que o bispo concelebra com o seu presbitério e dentro da qual consagra o Santo Crisma. Então, o Crisma que é utilizado no batismo, né, já das pessoas, mas também de modo muito especial no sacramento da Crisma, né, no rito do sacramento da Crisma e nas dedicações, né, das igrejas e dos altares. Então, nessa missa crismal do bispo, que será no Santuário de Caravaggio, então o bispo com os presbíteros, os padres, nessa missa se consagra o óleo do crisma e se benze também os outros óleos, o dos catecúmenos e o dos enfermos. Muito bem, é como que uma manifestação da comunhão dos padres com o seu bispo. Então, quinta-feira de manhã, essa chamada missa crismal. Missa da unidade também. Isso, muito bem. A unidade do presbitério com o seu bispo. Depois nós iniciamos o Sagrado Tríduo Pascal. Aí sim, aí é como que iniciar na quinta e concluir no domingo, tanto que não se dá a bênção no final das celebrações da quinta de noite, da sexta, do sábado, porque é como se fosse um único dia. Então, começa na missa da Ceia do Senhor, na quinta-feira santa, na missa da noite. Então, nesta missa que se celebra na tarde da quinta-feira santa, a igreja dá início ao Sagrado Tríduo Pascal e propõe-se
comemorar aquela última ceia, na qual o Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tendo amado até ao fim os seus que estavam no mundo, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e os entregou aos apóstolos para que os tomassem. E lhes mandou a eles e aos seus sucessores no sacerdócio que os oferecessem também. Então, nessa missa da quinta-feira de noite, a missa também chamada Missa da Ceia do Senhor, ou alguns falam Missa do Lava-Pés, nesta missa faz-se, portanto, memória da instituição da Eucaristia, memorial da Páscoa do Senhor, na qual se perpetua no meio de nós, através dos sinais sacramentais, o sacrifício da nova lei. Também da instituição do sacerdócio, pelo qual se perpetua no mundo a missão e o sacrifício de Cristo, e também da caridade com que o Senhor nos amou até a morte. Então, quinta de noite. E aí acontece também o rito do lava-pés, né? Isso, exatamente. É este gesto, este sinal muito bonito daquilo que Jesus fez e pediu que nós também fizéssemos. Sexta-feira Santa, celebração da Paixão do Senhor. Então, não tem missas na Sexta-feira Santa. As pessoas, aí sim, é como um ambiente muito intenso de oração. Então, a pessoa, a família, também por meio do jejum e da abstinência, procura configurar-se a Cristo mais e mais. Mas tem, sim, a celebração da Paixão do Senhor. Normalmente é na tarde da Sexta-feira Santa. Neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, torna-se clara realidade o que desde há muito havia sido pré-anunciado em figura e mistério. O quê? A ovelha verdadeira substitui a ovelha figurativa. E mediante um único sacrifício, realiza-se plenamente o que a variedade das antigas vítimas significava. Então, Cristo se oferece, ele é ao mesmo tempo sacerdote, altar e vítima. Então, ele se oferece a si mesmo, e depois eu falarei mais sobre isso, em favor do gênero humano, em benefício de toda a pessoa humana. Então, na celebração da paixão do Senhor, é muito mais do que a procissão com o Cristo morto ou a Virgem Maria das Dores. A procissão com o Cristo morto e a Virgem das Dores é muito especial. Mas é como que expressão daquilo que antes se fez, que é a celebração da paixão. Então, estejamos atentos ao todo, né? Não apenas a uma parte. Ao contemplar Cristo, seu esposo, a Igreja comemora o próprio nascimento e missão dela mesma, né? Isto na sexta-feira. Vamos para o sábado, Vigília Pascal. Então, durante o sábado o dia inteiro, nós permanecemos quietos. De luto. Isso, como no sepulcro com Jesus, contemplando Cristo morto. Mas também no sábado nós temos a Vigília Pascal. Segundo antiquíssima tradição, esta noite deve ser comemorada em honra do Senhor. E a vigília que nela se celebra, em memória da noite santa em que Cristo ressuscitou, deve considerar-se a mãe de todas as santas vigílias, pois nela a Igreja mantém-se de vigia à espera da ressurreição do Senhor e celebra com os sacramentos da iniciação cristã. Então, nesta celebração da Vigília Pascal, da noite do sábado de Aleluia, é muito especial porque aí é paixão, morte e ressurreição. Aí a comemoração também de Cristo ressuscitado. É a missa mais comprida, né? Nós fazemos uma série de leituras, né, que recordam, né, o Antigo Testamento, a libertação do povo do Egito. Exatamente. E aí se faz um caminho, se faz a benção do fogo, da água. Claro. Né? No fundo, se recorda a história da salvação cristã por meio das leituras e dos salmos, que são proclamados e cantados. Então, leituras e salmos recordam a história da salvação. E o ápice da história da salvação em Cristo. Ele é a plenitude da revelação do amor de Deus. E o domingo de Páscoa, aí sim,
a alegria da ressurreição. Cristo venceu a morte e nos garante a vida eterna. Padre Volney, como é que a gente pode viver depois dessa também essa explicação de cada dia da Semana Santa? Como é que nós podemos viver a Semana Santa de uma forma intensa, mas ao mesmo tempo sem aquela piedade muito exacerbada, mas de uma forma madura também na nossa fé? Esses aspectos são muito significativos dentro de uma evolução histórica, teológica da Igreja, onde os diversos ritos, sinais, trazem junto consigo um significado muito profundo. Então, é claro que é importante nós, de alguma forma, conhecermos o significado de cada sinal, de cada gesto que vai acontecer, seja na Quinta-feira Santa, né, com o lava-pés, com a celebração da Santa Ceia, como bem nos explanou o Padre Josimar, e também com a transladação do Santíssimo. Nós, na Sexta-feira Santa também, com as nossas procissões, com a celebração da Paixão, e especialmente na noite da vigília, a mãe de todas as vigílias, com todos os seus sinais, seja do Círio, é uma liturgia toda batismal, de iniciação à vida cristã, na palavra, é uma celebração sacramental, né? A celebração da luz. Então, é apropriar-se, de alguma forma, dos significados para melhor celebrar. E é claro que alguns gestos são importantes. Por exemplo, a tradição da Igreja, o que se perdeu um pouco isso, tinha a Semana Santa como uma semana de jejum muito rigoroso, onde o jejum era uma expressão de comunhão com esta semana, onde os nossos sentidos se voltam totalmente ao espiritual, à vivência do mistério cristão. Hoje, nós temos também como preceito o jejum na Sexta-feira Santa, né, e que deve ser muito observado para nos ajudar nesse momento. Mas a gente traz presente assim que historicamente essa semana era de um jejum muito rigoroso, né? Uma coisa importante também dentro da espiritualidade da Semana Santa é de que a Páscoa, em primeiro lugar, ela tem esse significado de passagem. No Antigo Testamento, Deus que passa diante das portas dos hebreus marcadas com o sangue do Cordeiro. Passa sem ferir os primogênitos. Deus que passa. E Deus que liberta por meio de Moisés, fazendo esta passagem da escravidão para a liberdade. E é esta Páscoa que Jesus está celebrando na última ceia com os seus discípulos. Em alguns locais, algumas paróquias, se faz inclusive a ceia judaica, né? Com as ervas amargas, com o vinho, o cordeiro, e aquele ritual judaico. Mas Jesus, que realizava a comemoração da Páscoa com os seus na última ceia, surpreende a todos e, ao invés de proclamar as bênçãos próprias, ele toma o pão sem fermento e diz: isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
E da mesma forma, toma o cálice com vinho e, em vez das bênçãos judaicas, ele diz: isto é o meu corpo. E ali nós temos a Páscoa como passagem da morte para a vida. Deste Messias, a esperança escatológica do Antigo Testamento, da esperança futura, para a presença viva e real de Jesus. E por isso que a Páscoa ela é celebrada semanalmente, em cada domingo, dia do Senhor, e também diariamente em cada celebração eucarística. Então, compreender também esta passagem, né, que do Antigo Testamento para o novo significado na Páscoa de Jesus, da morte para a vida, da cruz para a glória, né? E fazendo também a nossa passagem, né? A nossa passagem da escravidão para a liberdade, da cruz para a luz. Assim, com essas palavras e belas reflexões de como podemos viver intensamente a Semana Santa, mas de forma muito consciente, nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé, deste domingo, 2 de abril. Fique conosco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, deste domingo, 2 de abril de 2023, com o tema: quem é esse Deus para nos amar assim? Neste início de Semana Santa, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Nossos convidados, o padre Volney Júnior Vanassi e o padre Josimar Romil. Padre Josimar, agora na entrada desse bloco, a morte de Jesus de fato salvou a humanidade, mas do quê? Né? Como é que a gente pode compreender quando a gente fala que Jesus nos salvou? Do que ele nos salvou? Sim. O padre Volney, no bloco anterior, falava que em cada domingo nós celebramos a Páscoa, e em cada celebração diária também é o mistério pascal de Cristo. Na própria missa, nós utilizamos algumas expressões. Na própria oração eucarística, e em específico na consagração, nós temos sangue derramado, corpo dado, enfim. É o sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos falando de Cristo crucificado, morto. Então, importa muito essa questão do sacrifício. Sim, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um cordeiro sacrificado, imolado. Então, Cristo é este cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos entender melhor isso, né? Por que Cristo crucificado, sacrificado, tira ou vence o pecado do mundo? E aí o entendimento se dá a partir de uma questão. Em latim se diz cur Deus homo. Por que Deus se fez homem? Por que Jesus veio? Jesus veio para justamente nos salvar. Salvar do quê? Salvar da morte eterna, que é o quê? O afastamento de Deus. Então, Jesus veio nos libertar, nos salvar, nos resgatar, nos redimir. São várias expressões possíveis de serem utilizadas, né? Do quê? Da morte eterna, que é o afastamento de Deus. Isso é o pecado. Então, recordemos o pecado das origens, né? Adão e Eva, né? A desobediência à ordem de Deus. A desobediência é uma ofensa a Deus e por mais que a pessoa humana quisesse restabelecer a unidade com Deus, ela não podia, não tinha este poder. O gênero humano não tinha este poder. Agora, por isso Deus se fez homem, por isso Jesus nasceu, né? Deus se fez homem, o Verbo se fez carne, não porque ele precisava, não era uma necessidade para ele, era uma necessidade para nós. Mas para ele, não. Deus se fez homem por amor. Para, carregando na cruz todo o gênero humano, ou seja, carregou sobre si os nossos pecados, Cristo Jesus, ou seja, ele nos redimiu. Então,
ele, pela sua obediência até a morte e morte de cruz, nos salvou. Então, ele é o novo Adão. O primeiro desobedeceu, o Cristo obedeceu. Então, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, eu não diria o sofrimento de Cristo. Não é o sofrimento. Quanto mais sofrer, melhor. Não, é o sacrifício. Sacrifício é uma expressão que deriva de ação sagrada. Um gesto sagrado, o sacrifício de Jesus na cruz. Então, é por amor que Cristo se deu a si mesmo em benefício da pessoa humana, pela obediência até a morte e morte de cruz. Então, é este resgate para o quê? Para termos a vida eterna, o céu, para estarmos em comunhão com Deus. Então, Jesus, pela sua cruz, ele restabelece a unidade perdida. Objetivamente falando, então, já estamos salvos pela cruz de Cristo. Subjetivamente falando, é preciso que cada um tome posse, ou aceite, ou creia em Cristo. E pelo batismo vai se configurando cada vez mais a Cristo, a pessoa humana. Então, nós podemos dizer que tudo, né, depois da morte e da ressurreição de Cristo, somos chamados sempre a nos configurarmos a Ele, para também depois conseguirmos chegar à glória eterna. Exatamente. E o batismo é o primeiro passo. Não basta ou não é suficiente no sentido assim, batizei quando era criança e depois sumi. Não, é preciso configurar-se dia após dia. Padre Volney, né, na ceia, no final do primeiro bloco, o Padre Volney recordava, né, na ceia Jesus partilhou o pão e o vinho e ao invés de pronunciar as bênçãos judaicas do rito, ele se deu, né? Ele disse, tomai, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E ele disse para fazermos isso, né? Para que se fizesse isso em sua memória. Como isso acontece? Como é que nós, hoje, 2000 anos, quase 2000 anos depois de tudo isso que aconteceu, nós continuamos fazendo isto na memória dele, nós continuamos celebrando a Eucaristia? A Quinta-feira Santa, ela nos coloca justamente nessa comemoração, né? Não só ritual, como já dissemos, mas vivencial e efetiva, né? Porque a salvação nos alcança, né, naquele momento, de forma efetiva, pela graça do Espírito Santo, né, atualizando, trazendo presente aquele sacrifício pascal cruento na cruz e incruento na celebração eucarística. Mas é claro que a Igreja nos fala de uma palavrinha que é a transubstanciação. Aquelas espécies do pão e do vinho que o sacerdote, numa comunhão e numa corrente ininterrupta do ministério que foi concedido aos apóstolos, aos seus sucessores, aos bispos, sucessores dos apóstolos e aos sacerdotes, ele traz presente esta memória e atualização do mistério. Então, pela consagração, o pão se torna uma presença real de Cristo e o vinho a presença real do sangue do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Mas isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Esse é um dos pontos centrais da nossa fé e que exigem, de fato, uma contemplação diante do mistério. Então, o que nós podemos dizer de que essa presença real de Jesus, ela faz com que a Páscoa
aconteça como um sacrifício da cruz, como uma entrega. Aqui o padre Josimar falava muito bem sobre a questão do sacrifício, né? E assim, fazendo uma reflexão também prática, né? A gente diz assim, realizamos um sacrifício, né? Por alguém ou por uma causa. E quando a gente fala sacrifício, a gente pensa em algo doloroso, a gente pensa logo em algo que logo a gente quer se livrar, né? Mas claro que o sacrifício comporta dor, mas ele está em vista não da dor pela dor, mas em vista da salvação própria e da pessoa a quem nós nos sacrificamos. Então ele traz consigo mesmo algo mais profundo, algo espiritual. É algo que é feito em vista da nossa salvação e da salvação de alguém. É esse sacrifício de Jesus que nos traz verdadeiramente, de uma forma particularmente inestimável, né, insuperável na aliança eterna de Jesus, mas que vem em nossa salvação. E que nós também precisamos realizá-la, né, na nossa vida cotidiana. Quais são os meus sacrifícios? Que trazem dor, que trazem, sim, são exigentes, mas que eu os realizo com alegria, porque eles estão em vista da salvação, da minha e também de alguém. Então, isso é participar do sacrifício de Cristo também. Esse com prazer, com alegria que você fala, também poderia ser expresso naquele salmo que fala: eis que venho ao Senhor com prazer fazer a vossa vontade, Senhor. Né? Fazer com prazer, fazer com alegria, é fazer com vontade, com gosto, mesmo tendo que suportar algum sofrimento. Isso aí. Eu recordo, né, depois dessas palavras também do Padre Volney, o próprio prefácio da missa agora de hoje, né, do Domingo de Ramos, o prefácio que é aquela oração, aquelas palavras que são ditas antes do canto do santo, né? Inocente Jesus quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por isso ele não foi obrigado, ele quis. O ato livre, Jesus permaneceu com vontade, o ato da vontade livre, né? Ele não foi obrigado, né? Mas ao mesmo tempo obedeceu. O que é obedecer? Obedecer vem de ouvir, né? Audire, a obediência, né? Então ele ouviu e procurou fazer livremente a vontade do Pai, que é a salvação do gênero humano. E depois agora nós estávamos falando sobre a Eucaristia, né? A matéria, pão e vinho que se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Padre Josimar, em qual momento da celebração, quais as palavras que são pronunciadas, qual é o gesto que é feito para que, pelo sacerdote, pelo bispo, para que o pão e o vinho se tornem corpo e sangue? Bom, existem várias orações eucarísticas. Na missa nós temos dois momentos maiores, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Na liturgia eucarística, nós temos me empresta, por favor. Nós temos a prece eucarística, várias orações eucarísticas, né? A mais antiga é a número 2, né? Uma das mais breves também. Na oração são várias orações eucarísticas, mas todas têm as mesmas palavras na consagração. Então é neste gesto da consagração, quando o padre diz: na noite em que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Estas palavras não mudam.
Então, são sempre as mesmas palavras, não importa a oração eucarística que se utilize. Neste gesto, nós suplicamos o Espírito Santo antes, para que mude no corpo e no sangue de Cristo aquilo que está sendo oferecido, pão e vinho. Então, e estas são as palavras. Existe a matéria, né, que é pão de trigo e vinho de uva, né? Existe a matéria e existe a forma. A forma são estas palavras. Por exemplo, a forma do batismo, as palavras fala o nome da pessoa, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No sacramento da penitência, eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E na Eucaristia, são estas palavras da consagração que não podem mudar. Perfeito. E eu acho que é algo que, para mim, né, um testemunho pessoal que me toca muito. Né, nós que vivemos na realidade da vida da igreja, a gente muitas vezes é o tarefeiro, né, aquele que está fazendo coisas e tudo. Mas durante a celebração, e a gente, né, todos temos limitações, todos nós temos faltas, pecados, não só os leigos, os padres, os bispos, mas naquele momento da consagração, bate muito forte isso no meu coração. Eu não enxergo quem está lá, o padre que está lá consagrando, como um simples ser humano. É o próprio Cristo que está lá se oferecendo, né? Então, não, na minha visão muito própria, não tem como não acreditar. Não tem como não crer, não tem como não fazer uma experiência de fé com aquele corpo e aquele sangue que estão ali oferecidos por nós. Acho que uma coisa importante, Felipe, também é trazer presente esse momento que ele é muito especial, né? O momento da elevação das palavras de Jesus na última ceia, mas a presença real de Jesus, ela está no conjunto da celebração eucarística. Da mesma forma como nós honramos a Eucaristia, nós temos que honrar a palavra, né? Então, e também honrar a nossa comunhão enquanto assembleia, né? Enquanto assembleia. Então, às vezes, a gente observa em algumas celebrações certos devocionários. Não é lugar ali, né? Existem momentos próprios. Ali você precisa ter a comunhão nas palavras, nos gestos, porque a assembleia, ela manifesta o corpo de Cristo. E se esse corpo está dividido nos gestos, nas palavras, no coração, como diz Santo Agostinho, num só coração e numa só alma voltados para Deus, isso não é verdade que nos deixa assim um pouquinho incomodados, até nós sacerdotes, né? Porque a gente, puxa, mas tem ali um aspecto ali, tem alguém que não está fazendo a comunhão, parece que a harmonia se quebra. Então, deixar qualquer coisa, qualquer devocional particular para outro momento. Aquele momento é o momento da comunhão, para nós manifestarmos enquanto Assembleia o corpo de Cristo unido, na palavra, na Eucaristia, nas orações e no oferecimento de nós mesmos, na comunhão com Cristo que se oferece a nós. Muito importante essa contribuição para falar da unidade, né? O Novo Testamento, Paulo quantas vezes vai falar, né, que Cristo é a cabeça da igreja e nós o corpo, né? Então nós fazemos parte do corpo de Cristo diretamente. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo de Ramos, 2 de abril. Fique conosco.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 2 de abril de 2023, domingo de Ramos, início da Semana Santa, que é exatamente o tema do nosso programa de hoje. Quer dizer, o tema é uma pergunta: quem é esse Deus para nos amar assim? E os nossos convidados, o Padre Volney Júnior Vanassi e o Padre Josimar Romil. Padre Volney, nós falávamos aqui no intervalo sobre algumas curiosidades da Semana Santa e da Páscoa. Por que o Natal é celebrado numa data fixa, né, 25 de dezembro, né, a Anunciação, que nós celebramos dias atrás, era 25 de março, e por que a Páscoa muda todos os anos e às vezes nos deixa um pouco confusos na questão do calendário civil? Então, nós temos na definição da data da Páscoa várias correntes, né? Logo no início do cristianismo, porém nós temos uma decisão do Concílio de Nicéia, no ano de 325, que vai, digamos assim, buscar uma unidade em toda a cristandade, nas correntes ocidental e oriental. Então, claro que o calendário judaico, o calendário lunar, ele vai ser, de alguma forma, adaptado ao calendário solar cristão. Então, a Páscoa acontecia no 14 de Nissan, né? E a Páscoa, ela vai acontecer pelo Concílio de Nicéia da seguinte forma: no hemisfério norte, nós temos o equinócio, isto é, a passagem do inverno para a primavera. Então, é a natureza também, esse aspecto da natureza, frio, gelado, sem vida, para a vida que explode, que acontece com a passagem do inverno para a primavera. Pois bem, passado o equinócio, a primeira lua cheia acontecendo, no domingo seguinte é o domingo da Páscoa. E para nós, no hemisfério sul, então, uma inversão. Nós temos a passagem, o solstício do verão para o outono, que aconteceu agora no dia 20, né? No dia 20, primeira lua cheia, no domingo subsequente, nós temos a Páscoa. E por isso que, se nós olharmos para o céu, nós sempre vamos ver no domingo, naquela Semana Santa, a lua cheia. Sempre vamos ver a lua cheia. É um aspecto também que a gente pode observar. Dentro desse critério, nós vamos ter sempre a Páscoa entre o dia 22 de março e o dia 25 de abril. Então, dentro deste período, passagem do verão para o outono, primeira lua cheia no domingo seguinte. Isso para o hemisfério sul e lá para o hemisfério norte, passagem do inverno para a primavera. Porque tem esse aspecto pascal também da natureza. A Páscoa eram as primeiras semeaduras. E o Pentecostes, os 50 dias depois, eram as primeiras colheitas, as primícias. Para o judaísmo, a passagem da escravidão para a liberdade, e o Pentecostes era a festa da lei, da entrega da lei. E para nós é a festa do Cristo, do mistério pascal de Cristo, da Páscoa de Jesus, e 50 dias depois, a festa dos frutos da ressurreição, que é o Pentecostes, o dom do Espírito. E depois disso também, então,
tendo a Páscoa, né, a Semana Santa, o Tríduo Pascal como centro, todas as outras datas aí são móveis, né? Quarta-feira de Cinzas, então Pentecostes, a própria solenidade do corpo e sangue de Cristo, O né? carnaval também, né? Carnaval. Então tudo isso vai mudando porque o centro é a Páscoa. Padre Josimar, Jesus é Deus? E quem é esse Deus que aceita morrer? Veja bem, aconteceu o pecado das origens, né? A ruptura com Deus, a ruptura daquela unidade. A pessoa humana queria voltar à unidade, mas não podia porque não podia ela mesma reparar aquilo que havia feito, o dano causado. A pessoa humana, ou o gênero humano, queria, mas não podia. Deus sim, Deus podia, mas não era necessário. Ele fez porque quis, ou seja, por amor. Então, tendo isso em conta, Jesus é verdadeiro Deus, sim. Então, é Deus que se faz homem e assume o gênero humano. Né? É verdadeiro Deus que se faz verdadeiro homem. Santo Atanásio, ele dizia assim, quando Deus se fez homem, a pessoa humana como que pulou para Deus. Olha que interessante. Então, Jesus é verdadeiro Deus que se faz verdadeiro homem para elevar o gênero humano a Deus. Então, isso é muito bonito. E aí já está a resposta de que, sim, Jesus é verdadeiro Deus, sim, e verdadeiro homem, e fez aquilo que fez, ou seja, se deu em sacrifício livremente e por amor. O aspecto do por amor é muito importante, porque um risco que nós corremos na história da igreja é de dizer de que Deus, o Pai, obrigou o Filho, de que ele queria o sofrimento de Jesus. Jesus era livre, como nós falamos anteriormente. Exatamente. Livre e obediente. Olha, um aspecto não nega o outro. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, obediência no sentido de ouvir. Jesus foi livre, plenamente livre, mas também obediente ao Pai. Então, por amor, ele nos resgatou da morte. Nós tivemos no mês de dezembro uma série de programas Razões da Fé que estão lá no YouTube, onde a gente fala sobre a pessoa de Jesus Cristo a partir do creio niceno-constantinopolitano, que aí nós vamos tratando de cada um dos aspectos, né? Jesus que é Deus, Jesus que é totalmente Deus e totalmente homem, né? A sua integralidade, as suas duas naturezas, e aí a gente vai tratando a cada domingo de um dos aspectos que está no creio. Você pode ir no YouTube da Diocese de Caxias do Sul, na playlist do Razões da Fé, e lá vão estar aqueles programas do mês de dezembro. O prefácio da oração eucarística do Sábado Santo, da Vigília Pascal, vai nos dizer o seguinte: Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressurgindo, deu-nos a vida. Padre Volney, qual é o nosso compromisso para encerrar bem esse tempo da Quaresma, viver a Semana Santa, morrer e depois ressuscitar com Cristo lá no sábado, na vigília e no domingo da Páscoa? Eu penso também em todos esses aspectos, né? Nós também comentamos sobre a importância do jejum, né? Esses 3 pilares que nos conduziram durante a Quaresma: a oração, né? Como está a nossa relação com Deus, né? Deixar Deus ser Deus, para que se cumpra a sua vontade na nossa vida, e não a nossa vontade a vontade de Deus se dobre à nossa vontade.
o aspecto da esmola, caridade. A campanha da fraternidade nos trouxe esse compromisso que a gente não pode deixar de viver por causa de uma ou outra divergência. A caridade é o nosso DNA. Não existe cristão se não viver aquilo que está no Evangelho, né? A vida como um dom, como um lava-pés, como partilha, né? Como sensibilidade ao sofrimento do outro, das suas feridas. E o terceiro, então, a oração, o jejum. E o jejum significa tomar as rédeas sobre nós mesmos, sobre nossos impulsos, as paixões, para que nós possamos nos configurar as coisas do alto e não só as coisas da carne. Então, a misericórdia de Deus precisa ser experimentada. Buscar o teu sacramento, o sacramento da confissão. Faça a tua confissão firme, com um propósito de vida nova, de poder participar da morte com Cristo para ressurgir com Ele. Todo o ministério de Jesus, né, nós o vivenciamos de uma forma solene na Páscoa, mas é aquela misericórdia de Jesus que nos caminhos da Galileia curou, tocou as pessoas, refez o sentido da vida das pessoas, resgatou Israel escravo em terra prometida. E hoje nós também somos convidados a experimentar esta misericórdia de Deus que nos salva e nos faz criaturas novas, renovando nossas famílias, renovando o nosso ser por completo. Recordando, né, o Padre Volney falava da questão da caridade, sobretudo, né? Hoje, nesse final de semana, é a coleta da campanha da fraternidade, né? Nós estamos nesse processo, nessa vivência da campanha da fraternidade, Fraternidade e Fome, e o nosso gesto concreto da nossa doação, do nosso o óbolo da viúva, né? O que nós podemos também oferecer é o que vai ajudar também a nossa diocese e também a igreja no Rio Grande do Sul e a igreja no Brasil a tocar, a dar sequência a projetos que são de vida e vida plena para todos. Assim nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, 2 de abril, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, agradecendo ao Padre Volney, Padre Josimar pela presença, ao Paulinho da técnica da Rádio Miriam, e fiquem bem, tenham uma boa Semana Santa, de intensidade, de oração, e que no próximo domingo possamos cantar as glórias e as maravilhas da ressurreição do Senhor. Até lá!